Sejam bem-vindos, bem-vindas ao canal Márcia Bittencourt Pedagoga. Hoje vamos falar um pouquinho sobre alfabeto móvel e eu quero compartilhar com vocês a sugestão de um material que eu criei no ano passado que vai fazer com que a criança reflita sobre a escrita das palavras a partir de letras que se movimentam. Mas antes de mostrar esse material e falar sobre eles, eu gostaria de trazer uma fala de Paulo Freire, que me acompanha desde quando eu comecei nessa profissão de professora, né? É uma frase que para mim tem muito significado, eu acho que eu guardei ela para mim, ela é minha. E a frase é a seguinte: ninguém caminha sem aprender a caminhar. Sem aprender a fazer o caminho, caminhando, refazendo, retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar. E por que eu trouxe essa fala do Paulo Freire, que para mim é tão significativa? Porque a minha vida profissional vem sendo assim, dessa forma. Eu fui aprendendo a trabalhar, refazendo este meu caminho. Lá no começo, antigamente, eu tinha assim uma noção da importância do trabalho com alfabeto móvel, né? Tudo que eu estudei na minha faculdade me falava dessa importância das crianças manusearem as letras, construírem palavras, mudarem letras de um lugar para o outro, mas eu não sabia muito naquele tempo como é que eu ia fazer para trabalhar o alfabeto móvel com as crianças. Então, inicialmente, eu fiz várias caixinhas e coloquei dentro dessas caixinhas 2 alfabetos completos, né? Mais um jogo de vogal. Então, dentro dessa caixinha tinham 2 consoantes de cada consoante, né? E tinham 2 vogais, tinham 3 vogais de cada vogal. E aí tinha lá aproximadamente 60 letras, não fiz a conta exata. Tinha por aí, 60 letras dentro da caixinha. E aí eu dava imagens para as crianças irem formando as palavras com referência nessas imagens, né? Buscando ali dentro da caixinha as letras para formar aquelas palavras. E o que eu percebi? As crianças começavam animadas, era um negócio assim que elas achavam que ia ser legal, mas elas formavam uma palavra, depois na segunda palavra já começava a conversar, a dispersar, e na terceira palavra não queria mais de jeito nenhum. Tinha criança que chegava realmente a falar: ai tia, isso é muito chato. E hoje eu vejo o quanto era chato de verdade, é muito chato. Imagina se eu for fazer a palavra peteca. Eu preciso da letrinha P. Eu vou ter que procurar dentro de uma caixinha onde tem aproximadamente 60 letras e onde só tem 2 letras P's. Imagina o quanto isso é difícil, né? E chato. Então, as crianças não gostavam muito. E aí, eu fui mudando esse meu jeito, fui alterando o meu caminho. Eu fiz, então, um suporte que acho que a maioria das pedagogas e pedagogos conhecem, que é aquele suporte de tecido com saquinhos de plástico, onde a gente guarda as letrinhas em cada um dos saquinhos. O alfabeto ficou mais organizado. E as crianças passaram a gostar mais de ficar brincando desse negócio de formar palavras com letras móveis, né? E assim, era bastante divertido. É um material que eu recomendo bastante. Mas no ano passado, com a pandemia, nós fomos solicitadas lá no meu trabalho a criar algumas oficinas para levar para os professores, né? Algumas oficinas temáticas, e eu fiquei responsável pela oficina de alfabetização. Foi quando eu criei este material, porque
o nosso trabalho ele é muito voltado para a ludicidade. Então, nós precisávamos de compartilhar com os professores e professoras materiais que fossem estimulantes, né, da ludicidade. E aí eu criei essa máquina de palavras, que eu vou mostrar para vocês. A máquina de palavras é isso aqui, ó. Feita como eu tenho costume, já falei em vários vídeos, a partir de materiais que seriam jogados fora, né? Materiais reaproveitados, que é aqui uma caixa de papelão. E aí, em que consiste essa máquina de palavras? Consiste em formar palavras dentro desse visor vermelho aqui, ó. Vocês viram que eu levantei essa janelinha? Então, eu posso formar palavras de 2 sílabas e palavras de 3 sílabas, levantando a janelinha. O limitante deste material é que só dá para formar palavras de sílabas canônicas, que são aquelas sílabas que têm consoante e vogal. Mas mesmo com essa limitação, ele é um material assim que estimula muito a reflexão, principalmente daquela criança que está no nível silábico, que está avançando para o nível alfabético. Então, ela no nível silábico, ela pensa que precisa de uma letra para representar cada sílaba. Diante deste material, ela vai ver que ela vai precisar de 2 letras para cada sílaba. Por isso, eu coloquei essas cores diferenciadas aqui nas colunas. Tem as colunas da primeira sílaba, né, que são na cor laranja. Na segunda sílaba, cor azul. E na terceira sílaba, o rosa. Então, para cada uma dessas sílabas, serão necessárias 2 letras. Então, ela sabendo já que ela vai precisar de 2 letras para cada sílaba, ela vai ter que refletir sobre essas letras. E este é um momento em que as professoras, os professores já trabalharam o alfabeto, né? Já trabalharam os sons de cada uma dessas letras de forma significativa, contextualizado, com palavras, né? As crianças já estão começando a reconhecer esses fonemas. Então, nessa hora que elas vão jogar esse conhecimento em ação e pensar sobre cada um dos fonemas que compõem a sílaba. Mas que palavras escrever? Eu pensei também nisso e criei um banco de palavras. A partir da combinação daquelas letras, eu consegui formar 45 palavras que coloquei dentro de um potinho as imagens, né, que representam essas palavras. Também, gente, tudo com papelão. Isso é muito bom de manusear, não fica amassando, tá? E para você, professor, professora, que vai fazer o material, vai saber que tem um material que vai durar muitos anos e que as crianças vão poder utilizar na sala de aula várias vezes, né? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui uma palavra que estava lá dentro do potinho, que é esta aqui, ó. O Pateta, o personagem Pateta. A criança que já é acostumada a refletir sobre a palavra, ela vai verbalizar a palavra, pateta, ela vai pensar nas sílabas orais dessa palavra, ou nos pedacinhos, ou quantas vezes a gente mexe a boquinha, né? Ela vai ver pateta, tem 3 pedacinhos. Então, aqui na máquina de palavra, ela vai precisar usar os 3 conjuntos, né, de letras, de colunas, todas as colunas. E aí, vamos lá, vamos pensar primeiro nesse primeiro pedacinho da palavra pateta. Pá. É a hora que ela tá percebendo que tem uma letrinha ali, junto com a letrinha A, que às vezes ela já percebeu, que é a letrinha P. E aí, ela vai procurar aqui, subindo e descendo a coluna, aonde é que tá
a letrinha P. Olha aqui a letrinha P. Pá. Ah, eu vou precisar da letra A. Vou descer aqui essa coluna e colocar lá no visor a letrinha A. Pá. Té. Té. Ah, é a letrinha T. Ela vai descer aqui e pôr a letrinha T lá no campo de visão. Té. Té. Ai, acho que eu tô escutando o sonzinho da letrinha E, né? Da letra E. Ó. Pá. Té. Tá. Ah, tem mais um pedacinho. Então, vamos levantar a janelinha. Pá. Té. Nossa, esse sonzinho é igual o que eu já usei. É a letrinha T. Ela sobe aqui a letrinha T. Paté, tá. Ah, escutei de novo o som da letra A. Desce aqui a coluna para o campo de visão. Então, nós formamos aqui a palavra pateta. E eu vou mostrar uma palavra agora que eu achei bem interessante porque traz uma reflexão bacana sobre o que as crianças pensam sobre a escrita de palavras, que é esta palavra aqui, ó. Aqui nós temos o bode, né? Em algumas regiões do Brasil, a gente não costuma falar essa palavra da forma correta, bode, com a letra E no final. A gente às vezes fala bode, né? Oralmente, no lugar do E, nós colocamos o quê? A letra I. E isso gera algum conflito que precisa ser esclarecido, né? Então, a criança vai escrever a palavra bode. Ela conta bode. Ó, tem duas sílabas, tem dois pedacinhos. Então, eu vou precisar usar só o pedaço laranja e o azul. Ó, vou precisar da letra B, né? Bó. Ah, é a letra O. Bó, D. Aí a criança desce aqui a letra D, né? Para o visor. E é muito comum mesmo que essas letras tipo D, B, T, que tem esse nome na letra, o nome da letra do fonema e o fonema E, no próprio nome da letra, as crianças acharem que para escrever bode vai precisar apenas dessas letras aqui. Mas, diante deste material que faz com que ela tenha a necessidade de ter mais uma letra, ela fala, não, mas eu tenho que ter mais uma letra, mas qual será? E aí ela começa a puxar, ah, essa daqui não é boda, não é boda, não é boda. Ah, esse aqui, ó, bode. Então, ela já vai fazer essa reflexão de que junto com essa letrinha que tem nome de D, ela vai precisar colocar a letra E. E as crianças que moram nesses lugares que costuma falar bode com I, não é? Aí ela pode dizer, por exemplo, colocar aqui o I e falar, ah, professora, já acabei, tá aqui a minha palavra. E aí entra aquilo que o Vygotsky falou sobre a zona de desenvolvimento iminente, né? Onde aquela pessoa mais experiente vai alertá-la, né? Vai falar, olha, pensa bem, a gente costuma falar bode, mas a gente fala errado. O jeito certo mesmo de falar seria bode. Se você pensar nesse bode, será que é a letra I mesmo que você vai precisar ou é outra letra? E a criança vai pensando, não, não é a letra I, não. É, para escrever bode, eu preciso da letra E, né? Então, ela vai fazer várias reflexões aqui com esse material, subindo e descendo estas colunas. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo, como fazer esse material, como confeccionar esse material. Leva um tempinho, mas não é algo assim tão difícil, não. E se for produzido em série, por exemplo, você pode produzir 5 de uma vez, 6 de uma vez,
já vai se tornar muito mais fácil. E é uma coisa que você vai ter na sua sala de aula para usar muitos anos seguidos, né? Eu costumava fazer na minha sala rodízios de materiais. Por exemplo, eu dividia a sala em grupos, né? Grupos de 5 pessoas, de 5 crianças. E ali naquele grupo eu disponibilizava os materiais, um material diferente para cada grupo. E aí não no mesmo dia, em outro dia as crianças iam mudando de grupos. Aquela criança que trabalhou com a máquina de palavras neste dia, no outro dia ela vai trabalhar em outro grupo com outro material. Isso aí é importante que a gente traga sempre registrado, né, em qual grupo cada criança trabalhou naquele dia. E então você não precisa confeccionar, por exemplo, se você tem 30 alunos, você não precisa confeccionar 30 máquinas de palavras, você confecciona 6, que já é o suficiente para esse pequeno grupo, né? E confecciona outros materiais também, para que as crianças vão brincando com esses outros materiais em outros grupos e alternando. Tá? Bom, então primeiro vamos ver quais os materiais que nós vamos precisar para fazer essa máquina de palavra. O material principal é o papelão. Ao escolher um papelão, procure um papelão que seja bem firme, que não seja aqueles papelões assim muito molinhos, muito fininhos, que vai estragar facilmente depois. Então, eu achei esse aqui de caixa de sabão em pó, que é muito bom, mais firme. Papelão de caixa de televisão é muito bom, porque é um papelão mais encorpado, tá? Fiquem atentos a essa questão da qualidade do papelão, para que seja um papelão bom. Vamos precisar de cola branca, porque tudo é colado com cola branca. Vamos precisar de papéis coloridos, né? Papel criativo para fazer esses detalhes aqui de cima e para fazer também o visor. E vamos precisar de um pedacinho pequeno de tecido, que é para colar aqui nessa janelinha. Por que a gente faz essa janelinha de tecido e não de papel? Porque se a gente fizer de papel, à medida que as crianças ficarem dobrando o tempo todo, esse papel com o tempo vai rasgar e essa janelinha vai acabar caindo. E de tecido não, o tecido pode mexer com ela à vontade, que ele não vai rasgar, tá? E vai durar, assim, muito mais tempo. E nós vamos precisar também dessa folha, né, com a combinação de letras, que eu vou deixar na descrição do vídeo o arquivo para vocês imprimirem, certo? Então, vamos ver agora como fazer cada uma das partes dessa máquina de palavras. Para cortar esse papelão, que é o suporte, né, da máquina de palavras, eu vou ter como medida o tamanho de uma folha de papel A4. Eu corto no tamanho da folha de papel A4. E para fazer este visor, né, que tamanho eu vou cortar de papelão para fazer este visor? Eu vou utilizar a mesma largura, né, do papel A4, nessa medida aqui, seria a mesma largura do papel. Esse pedaço aqui eu vou fazer com 3 centímetros, então eu tenho 3 centímetros aqui em cima, 3 centímetros aqui embaixo, 3 centímetros em cada uma das laterais, e aí vou cortar essa parte aqui do meio, tá? Ela vai ficar aberta. Eu vou deixar também na descrição do vídeo um tutorial escrito com fotos do passo a passo, como eu fiz cada corte, cada medida, para facilitar a confecção da máquina de palavras. Depois que eu cortei o visor, eu vou colar nas laterais, né, desse visor, tirinha de papelão. Para quê? Para que fique uma altura aonde as colunas vão poder passar
por baixo, como está aqui na foto que eu estou colocando aqui ao lado. Eu colo essas duas partezinhas de papelão, né, na medida de 3 centímetros também, por baixo do visor. Depois, eu vou pegar esse visor e vou colar aqui naquele papelão inicial, ó. Tá vendo aqui o pedacinho do papelão que eu havia colado? Ó, olha aqui embaixo. Para que as colunas possam passar por dentro, certo? A janelinha eu vou cortar na medida de 4 centímetros e 8 milímetros por 3 centímetros, como está aqui na imagem. E vou cortar também o tecido, colar sobre este pedacinho de papelão e deixar uma sobra para que eu possa depois colar essa sobra aqui no papelão do visor. Observem que essa janelinha, ela fica maior pouquinho coisa do que essa abertura do visor, justamente para que ela não entre lá para dentro. E isso, como é que você regula isso? Você regula na colagem do tecido aqui no visor. Você deixa ela um pouquinho mais para baixo, né? De forma que a janelinha fique sobreposta ao visor, certo? Depois que você colou esse tecido sobre o visor, é que aí você vai colar o papel vermelho, fazendo o acabamento da peça. A parte das colunas, você vai imprimir o papel, né? Eu deixei aqui na descrição do vídeo o link para você imprimir as colunas. E aí, você vai recortar as sobras que estão nas laterais da coluna. Mas presta bastante atenção, não corta a sobra que está em cima e nem a que está embaixo. Essa sobra do papel que está em cima é onde você vai colar depois aquele pedacinho de retângulo de papelão colorido para definir as cores de cada coluna, tá? Então, não corta. Corta só as sobras das laterais da folha de papel A4, como está aqui na imagem. Depois que você recortou essa sobra, você vai colar no pedaço de papelão, vai esperar a cola secar. É bastante importante que espere a cola secar, porque se você for cortar essas colunas com a cola molhada, vai acabar estragando o material. Então, cola no papelão, passa pincel, cola atrás da folha de papel e cola no papelão. E depois é que você vai recortar, quando tiver seco, como está aqui na imagem. Você vai recortar cada uma das colunas. Observe que lá em cima tem o numeral, o número, né, que identifica cada coluna. 1, 2, 3, 4 e 5. E 6, né? São 6 colunas. Por que que eu coloquei esse numeral? Para evitar que na hora de você montar a sua máquina de palavras, as colunas fiquem invertidas, e se ficarem invertidas, vão formar outras palavras. É outra forma de utilizar também esse material, descobrir quais palavras que a gente pode formar, né? Trocar a ordem das colunas. Mas com esse kitzinho aqui de palavras que eu fiz, a máquina, né, terá que estar nessa ordem, as colunas. Então, para fazer o acabamento das colunas, essa partezinha aqui de cima, ó, que é justamente o que evita que a sua coluna desça até lá embaixo, porque se eu não colocar esse acabamentozinho aqui, eu vou puxar a coluna e ela vai descer direto. O que que é isso? São pedacinhos de papelão, ó. Pedacinhos de papelão que eu vou colar aqui em cima. E aí, como está aqui na foto, eu vou cortar esses pedacinhos de papelão
com 1 centímetro de altura na largura de cada coluna. Colar papeizinhos coloridos, como está aqui na foto. Você vai usar 3 cores, não necessariamente precisam ser as mesmas cores que eu utilizei, podem ser outras, mas você vai utilizar 3 cores, né? Colando em cada 2 retângulozinhos uma cor diferente. E aí, feito tudo isso, o material está praticamente pronto. Eu só vou encaixar as colunas aqui dentro do visor, vou enfiando elas aqui de cima para baixo, na ordem correta. Eu já tenho aqui a 1, a 2, a 3 e a 4. Eu vou colocar aqui agora a coluna 5, para vocês verem como é que eu faço, ó, de cima para baixo. Eu enfio aqui a coluna, pronto. Agora eu vou colocar a coluna 6. Também de cima para baixo, até ela sair e ficar ali tudo igual. Observem que ficou uma certa folga, ó. As colunas, elas se mexem um pouquinho. Essa folga, ela é pequena, mas ela é necessária para que as colunas não fiquem todas grudadinhas, muito juntinhas umas das outras, e assim fique difícil de movimentar, tá? Então, gente, é isso aí. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um PDF onde está escrito todo esse passo a passo com as medidas, e aí com esse PDF fica mais fácil de vocês fazerem. E qualquer coisa, recorra ao vídeo para ver como é que faz, tá? E este material eu não tinha falado antes, mas é bem importante que eu fale agora. Ele é um material também altamente indicado para a educação especial. Aquela criança que está numa série defasada, né, que não conseguiu ainda se alfabetizar na idade certa, que está com dificuldade, é um material excelente para esse trabalho, né, para a sala de recursos, para as crianças com mais dificuldade em relação à aprendizagem, tá bom? Que esse material seja bem proveitoso. Façam, gente, experimentem, vamos tentar diminuir um pouco esse trabalho com papel xerocado, né? As crianças precisam deste material concreto, elas precisam colocar a mão mesmo nas palavras, tá? Então é isso, um grande abraço para vocês, beijo, saúde, muita saúde para todos nós. Até o próximo vídeo.